A paz do Senhor Jesus a todos. É com muita alegria que estamos aqui dando início a mais um trimestre. Nós vamos estudar esse trimestre conselhos para o dia a dia. É maravilhosa essa lição. Ela vai nos aconselhar a cada dia. O Senhor tem um conselho, o Senhor tem um ensinamento para nossas vidas. Eu gostaria de estar lendo juntamente com vocês os tópicos, a qual vai ser estudado nessa lição. Mas antes de dar início a mais uma lição, gostaria de estar convidando você que nos assiste, a estar fazendo uma oração, pedindo que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha nos capacitar. Todos juntos. Senhor nosso Deus, eu agradeço por essa oportunidade de estarmos aqui, papai, aprendendo a palavra do Senhor. E que possamos colocar em dia, em prática, todos os dias da nossa vida, aquilo que nos foi ensinado, aquilo que nos foi dado, Senhor, da tua parte, hoje e sempre. Amém. Glórias a Deus. Então, a nossa primeira lição de hoje vai nos ensinar como devemos buscar a sabedoria, que é o primeiro tópico, é a primeira lição. Na segunda lição desse trimestre, nós vamos falar sobre obedeça seus pais. O terceiro, evite má companhias. O quarto, pratique a bondade. O quinto, desvie do mal. Sexto, fuja da imoralidade. O 7, vence a preguiça. Eu acredito que não tem ninguém preguiçoso, Venha o 8, venha cuidando com o que fala. Tenha cuidado com o que fala. 9, aprenda a perdoar. 10ª, como relacionar-se com o seu próximo. 11ª, seja prudente. 12ª, fuja da contenda. 13ª, o caminho para viver. Então, são assuntos para o dia a dia da nossa vida maravilhosos, a qual a cada um o Senhor vai falar comigo e com vocês. Então, vamos dar início. E essa lição nós vamos estar estudando num livro maravilhoso, no livro de Provérbios. Então, todo esse trimestre, nós vamos estar estudando o quê? O livro de Provérbios. O livro de Provérbios, ele é um livro assim, como que eu vou falar? Ele é um conselheiro para o nosso dia. Todos os dias, ele tem uma palavra, ele nos ensina a como ser a melhor a cada dia. E antes da gente estar lendo o texto bíblico, eu quero estar lendo juntamente com vocês uma temática que eu grifei aqui na minha Bíblia, que nos diz assim, que fala do livro de Provérbios. No livro de Provérbios, encontramos conselhos para desenvolvermos os nossos relacionamentos com amigos, com o cônjuge, familiares, colegas de trabalho. Em cada situação, devemos demonstrar amor, dedicação e elevado padrão moral. E o que diz? Mostra a nossa verdadeira atitude em relação ao outro. De modo como falamos, revela o que realmente somos. A nossa fala é um teste, o qual sábios nos tornamos. Quando eu li essa passagem na Bíblia, eu achei maravilhosa. E é verdadeira. Através da nossa fala, nós mostramos o que verdadeiro nós somos. De como que nós somos. Como assim? Como assim, tia Tati? Como nós somos? Então quer dizer que se eu conversar mansinho, eu sou uma pessoa mansa, eu sou uma pessoa calma. Se eu conversar no supetão, em voz alta, sempre alto, eu sou uma pessoa agitada, nervosa. É quase por aí. Eu não estou falando que é isso, não. Mas vamos aprender dentro da nossa lição. Então, a lição 1 vai nos diz assim o tópico: busque a sabedoria. Será que a sabedoria
a gente pode comprar ela? Será que a sabedoria é o pai da gente que nos ensina? É a mãe da gente que nos ensina? Vamos estar lendo aqui no livro, no texto, né? Nós temos como base Provérbios 3, do capítulo 13 ao 24, e depois o capítulo 4, do 5 ao 13. Como todos gostam, sabem, né? Eu sempre gosto de estar lendo primeiro o versículo na Bíblia. Então, em Provérbios, capítulo 3, o versículo 13 a seguir, nos diz assim, ó. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria de prata e a sua renda do que o ouro mais fino. Mais precioso do que os rubins e tudo o que podes desejar. Não se pode comprar ela. Aumento de dias há na sua mão direita e na sua esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos de delícias e todas as suas verdades e paz, veredas e paz. É árvore da vida para os que seguram e bem-aventurados são todos os que a retêm. O Senhor, com sabedoria, fundou a terra, preparou os céus com inteligência. E pelo seu conhecimento se fenderam os abismos, as nuvens destilam o orvalho. O filho meu, não se apertem estas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque serão vida para a tua alma e graça para o teu pescoço. Então andarás com confiança no teu caminho e não tropeçará o teu pé. Quando te deitares, não temerás. Sim, tu te deitarás e o teu sono será suave. Palavra maravilhosa, né? Então, essa parte nos fala que nós não compramos. Que nós não compramos a sabedoria. Melhor a gente ter sabedoria do que ter o quê? Do que ter o mais puro ouro. Né? Melhor a gente ter sabedoria do que riqueza. Agora, o capítulo 4, do 5 ao 13. Provérbios, capítulo 4, do 5 ao 13, nos diz assim, ó. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência, e não te esqueças, nem te apartas das palavras da minha boca. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará, ama-a, e ela te conservará. A sabedoria é a coisa principal. Adquire com a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis. Adquire o conhecimento. Exalta-o, e ela exaltará. E abraçando-a a tu, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceitas as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de tua vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas carreiras direitas te fiz andar. E por elas, andando, não se embaraçarão os teus passos, e se correres, não tropeçarás. Pega-te a correção e não te largues, guarda, porque ela é a tua vida. Então, vocês viram que falaram, os dois textos que a gente leu da Bíblia, nos falaram de quê? Nos falaram de sabedoria. Né? Que a sabedoria, que a gente não compra ela.
ela vem do Senhor. É o Senhor que nos dá a sabedoria. Mas a sabedoria, a gente tem que pedir ao Senhor, a gente tem que orar e buscar do Senhor a sabedoria. Pedir para Ele sabedoria. Quem sabe qual homem da Bíblia que pediu o Senhor sabedoria? O Senhor falou para ele que ele podia pedir o que ele quisesse. Podia pedir ouro, podia pedir terra, podia pedir para que ele pudesse, naquela época tinha muitas guerras, né? Para que ele pudesse ganhar a guerra, ganhar reinos. Mas ele pediu o quê? A sabedoria. Quem sabe quem que é esse homem da Bíblia? Depois vocês me falam aí, viu? Deixa aí seu like, seu joinha. Vamos estar participando da aula. O enfoque bíblico nos diz assim, ó: eu sou a sabedoria. Sou mais preciosa do que as joias. Tudo que você deseja não pode se comparar comigo. Então, tudo que nós desejamos nesse mundo, nós não podemos comparar com a sabedoria, porque a sabedoria é muito melhor, é muito maior do que qualquer riqueza. Uma pessoa sábia, uma pessoa que teme ao Senhor, uma pessoa que vigia, né, é diferente a vida dela. O devocional. Durante a semana, reserve um tempo para oração sobre o tema a ser estudado e a leitura do livro de Provérbios. Busque a sabedoria do alto. Deus quer que seu povo seja sábio, pois tipos de pessoas retratam dois caminhos de vida contrastantes. E tolo é a pessoa ímpia e obstinada que odeia ou ignora a Deus. O que quer dizer? O que eu entendo aqui? Eu entendo que aquela pessoa que não aceita conselho nenhum, que aquela pessoa, né, que aquele... Não é só adolescente, né? Tem muitas pessoas que não aceitam os conselhos. Né? Eu preciso de ser aconselhada, você adolescente precisa ser aconselhada, às vezes uma pessoa mais velha precisa ser aconselhada. Mas se a gente não tem sabedoria, se a gente não busca do Senhor, possamos muitas das vezes nos dar mal. Eu vou citar um exemplo simples, né? Que vocês estão vivendo agora, na idade de vocês, nessa idade de 13, 14 anos. O que vocês esperam? Ah, eu estou com 13 anos, eu quero namorar. Às vezes as mulheres, as mães ainda seguram um pouco mais. Os meninos acham que fez 13 anos, já podem namorar. Mas esquecem das consequências. Que tudo na nossa vida tem uma consequência. Se você namora mais cedo, antes da hora, antes do previsto, né, tem aquela consequência. Tem a consequência da gente fazer alguma coisa precoce. O que é precoce? Que a gente faça antes da hora, né? Então, às vezes, quando alguém chega e fala para você, não está na hora ainda de você namorar, você está muito novo. O que muitas das vezes as pessoas falam? Ah, não, um adolescente, eu quero namorar sim, eu gosto da menina, eu gosto da Maria, eu quero namorar e eu estou preparado. Está preparado para aquele momento e para as consequências depois. Né? Então, que possamos ter o quê? Sabedoria, que possamos esperar. Não, agora não é hora. Né? Agora eu vou estudar, eu vou me preparar, para quando for a hora, eu ter o quê? Uma estrutura boa, uma cabeça boa, uma cabeça madura e uma estrutura financeira boa. Porque eu vou estudar, vou preparar, para quando eu achar aquela pessoa certa, como um cristão, como um servo do Senhor, não fazer hora. Né? Porque já estudamos em outras lições que o namoro é uma preparação para o casamento. Né? A gente que serve o Senhor, o namoro não pode ser uma coisa longa, demorada. Né? Porque aí assim, tem os perigos. Né? Mas não é isso que nós vamos falar nessa lição. Esse assunto é para uma outra vez. Então, seguindo aqui o nosso devocional, a seguir. Eu parei, deixa eu ver. Aqui, ó. Quando escolhemos o caminho de Deus, Ele nos
conceda a sabedoria. Então, quando nós escolhemos os caminhos do Senhor, o Senhor nos concede sabedoria. E a sua palavra, a Bíblia, leva-nos a viver corretamente e a ter relacionamento certo e tomar decisões adequadas. Né? Então, foi um exemplo simples que a gente acabou de citar agora, né? Que é um namoro precoce, que é, às vezes, a gente fazer as coisas antes do tempo, antes da hora. Na nossa lição, também, a gente vai falar sobre o fique alerta, que nos diz assim, ó: a sabedoria é um tesouro valioso que pode ser encontrado por aqueles que buscam, e não podemos compará-lo com nada neste mundo. Afinal, ela significa pôr em prática aquilo que sabemos, aplicar o conhecimento à nossa vida. Você conhece alguém que agiu sem sabedoria e teve sérios problemas? Lembrando aqui, assim como teve um homem na Bíblia, né, que já comentei no comecinho da nossa lição, que no final eu vou falar o nome dele, ou se alguém souber, pode deixar escrito aí para a gente, né? Teve um homem que pediu sabedoria, mas também teve um homem dessa mesma família que ele agiu sem sabedoria. Ele agiu no impulso e teve consequência. Então, tudo aquilo que a gente age no impulso tem consequência. Tem consequência os nossos erros, né? Davi, ele foi um homem muito abençoado pelo Senhor. Davi escreveu os salmos maravilhosos para o Senhor, para a honra e glória do Senhor. Mas Davi teve um momento da vida dele que ele não teve sabedoria. Ele agiu sem razão. Né? Ele não pensou para agir. E depois ele se arrependeu. Logicamente que o Senhor, nosso Deus, né, perdoou ele. Né? Ele foi muito abençoado depois. Mas ele arrependeu daquilo que ele fez. Ele cometeu um erro muito grave. Falta de quê? De sabedoria. Falta de quê? De conhecimento. Seguindo aqui, ó. E se você quer ser sábio e conduzir-se corretamente, descubra nesta lição como encontrar a mais preciosa das virtudes. Então, qual que é a mais preciosa das virtudes? Qual será, hein? Qual será? Eu acho que é a sabedoria. Então, nas nossas orações, que possamos pedir ao Senhor que nos dê sabedoria, como foi falado na palavra do Senhor, que a sabedoria, ela vale muito mais do que ouro fino. Ela vale muito mais do que qualquer riqueza. Porque o que adianta uma pessoa ser muito rica, mas ser insensata? Não adianta nada. E o dinheiro não compra a sabedoria. No tópico Palavra Viva. Nesse trimestre, estudaremos o livro de Provérbios, já foi falado, que contém preciosos conselhos que irão instruí-lo e ajudá-lo no dia a dia. Inicialmente, veremos a importância da sabedoria e como ela é indispensável para a vida cotidiana, para a nossa vida diária, para o nosso dia a dia. E sabemos como é possível encontrá-la, como desfrutar dos seus benefícios. A sabedoria, ela é o resultado de temer a Deus. Então, a sabedoria ela é o resultado da gente temer a Deus. Em primeiro lugar, devemos honrar e confiar em Deus. E em segundo, devemos entender o que é na Bíblia e que temos a revelação da sabedoria, do amor e do propósito de Deus para nós. Que nem fala assim, mas eu vou ler a Bíblia, eu não vou saber interpretar. Mas se a gente orar ao Senhor e pedir ao Senhor,
o Senhor, o Espírito Santo, ele revela o nosso coração o querer do Senhor. Ele fala conosco, que nem no livro mesmo de Provérbios. Né? Esses versículos que a gente leu aqui do capítulo 3, já falou com a gente. Né? Já nos ensinou, já nos preparou. Né? Que devemos ser pessoas prudentes, que possamos pedir a Deus sabedoria para que a gente não venha a falar de qualquer forma, que não venha responder de qualquer maneira. Às vezes alguém te faz uma pergunta, você está aí muitas das vezes nervoso, responde aquilo sem pensar de uma vez e depois paga o preço por isso. Não, gente, vamos ter sabedoria, né? Vamos pedir ao Senhor para que o Senhor venha nos instruir. Quando alguém conversar com a gente, que a gente pare, ouve primeiro, analisa aquilo que a pessoa está falando para a gente, para depois responder. Isso é um ato de sabedoria. Ouve primeiro, para depois responder. Não responda nada no impulso, não responda nada sem pensar, não responda nada sem primeiro um minutinho parar no seu pensamento ali, orar ao Senhor, pedir ao Senhor sabedoria. Às vezes é um amigo que está conversando com você, às vezes é sua mãe, o seu pai, ou alguém que você gosta de estar conversando e você precisa ali aconselhar. Né? Então, pare, pensa, não responda nada de uma vez, não responda nada no impulso. Tenha sabedoria. No livro de Provérbios, tem as informações essenciais, o propósito. Qual que é o propósito de Provérbios? Ensinar as pessoas a alcançar a sabedoria, a disciplina, uma vida prudente, a fazer o que é correto, justo e digno. Ensina a explicar a sabedoria divina e do cotidiano e fornecer instrução moral. O autor. Esse aqui eu não vou falar agora, eu vou deixar para o finalzinho. E a panorama. Eu já li uma panorama, né, mas vou ler essa daqui, da nossa lição. Este é um livro de sábios ditados. De sábios ditados. Um texto que tem a finalidade de ensinar as pessoas a viver com retidão. O versículo-chave. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Só as pessoas loucas, né, desprezam a sabedoria. Só as pessoas loucas desprezam o ensinamento do Senhor. Só as pessoas loucas desprezam a palavra do Senhor. Hoje, elas acham que estão certas. Hoje, elas acham que os seus atos não têm consequência. Mas tudo tem consequência. Tudo tem consequência. O segundo tópico aqui que nos diz: encontrando a sabedoria. Todos nós, um dia, precisamos tomar decisões e fazer escolhas importantíssimas na vida. Escolhas essas que podem determinar nosso futuro. Uma escolha errada poderá ser irreversível e trazer danos irreparáveis para o resto da vida. Imagine o que poderá acontecer com uma pessoa que se sente dona do seu nariz, ou ouve conselhos e acha que a liberdade é fazer tudo o que vem na cabeça. O prejuízo que ela tem são incontáveis, mas quem acha a sabedoria encontra a vida. Então, nesse tópico aqui, entra, eu vou dar de novo aquele exemplo, né? Entra o exemplo que eu falei do namoro precoce, né? Que tem consequência. Uma gravidez precoce, ela tem consequência, porque muitas das vezes a gente diz assim, ó, uma adolescente de 16 anos vai ter um filho, né? A gente fala assim, uma criança cuidando de outra criança. Às vezes começa a namorar aí um moço, conhecer um moço faz um mês. Aí não tem sabedoria, se rende aos desejos da carne, o que acontece?
Tem a relação e após a relação tem o quê? A consequência de uma gravidez indesejada. E isso, eu não estou falando que uma gravidez é um erro. Não é isso que eu quero dizer. Mas eu estou falando assim que uma gravidez antes da hora, sem preparar, sem planejar, ela tem consequência para a tua vida. Ela tem consequência. Que nem você que é adolescente, né? Que me ouve agora, nessa hora. Então, se você tem o Senhor na sua vida, você vai falar assim, não, primeiro eu vou casar para depois o moço conhecer o meu corpo. Primeiro eu vou casar, vou ter minha casa, para depois eu me mostrar. Mas não é o que acontece. Né? Muitas das vezes tem acontecido o que nesse mundo de hoje? As pessoas estão experimentando as coisas. E depois que elas experimentam, o que acontece? Elas não gostam. Não gostam do quê? Das consequências. Porque à medida que tem uma gravidez antes da hora, ela tem consequência. Não é só ali ganhar o neném e pronto. Né? Ela tem a consequência de ganhar o neném, cuidar do neném, educar o neném, tratar do neném. Então, tem consequência. O segundo tópico aqui nos diz, onde se encontra a sabedoria? Uma pergunta para nós, né? Onde se encontra a sabedoria? Muitos vão para a escola e passam anos estudando e adquirem muito o quê? Sabedoria? Será que lá na escola a gente adquire sabedoria? Ou a gente adquire o quê? Conhecimento. Conhecimento é uma coisa, sabedoria é outra coisa. Né? Conhecimento é um, sabedoria é outro. Mas a sabedoria não se adquire numa sala de aula ou numa biblioteca. Ela se encontra em Deus e é a fonte da sabedoria. Então, Deus é a fonte da sabedoria. E o Senhor quem dá a sabedoria. A sabedoria é o entendimento que vem de quem? De Deus, que vem dele. Está escrito lá em Provérbios 2:6. A sabedoria é uma capacidade especial dada por Deus, que nos faz discernir entre o certo e o errado. Quem deseja encontrá-la precisa pedir a Deus em oração, que foi nos falado, né? Que nas nossas orações, que possamos pedir ao Senhor sabedoria, que possamos pedir ao Senhor graça, porque se nós temos sabedoria, se somos pessoas sábias, nós vamos ter sabedoria na hora de encontrar uma boa profissão, orar ao Senhor e pedir ao Senhor uma boa profissão, um bom casamento, saber esperar as coisas no tempo que deve ser esperado, no trabalho, nas amizades, em tudo, né? Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e Ele dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Então, o nosso Senhor, Ele é generoso, Ele é maravilhoso. E tudo aquilo que nós pedimos de coração, o Senhor nos concede. Tudo aquilo que nós pedimos ao Senhor, né, de verdade, que o Senhor vê, o Senhor nos concede. Que possamos, gente, incessavelmente pedir a Deus sabedoria. Sabedoria para entrar e sair de qualquer lugar, de qualquer situação. Porque sem sabedoria, meu Deus. Né? Próximo tópico nos diz assim, o princípio da sabedoria. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. E você sabe o que é temer a Deus? Uma pergunta. Temor é diferente de medo. Temor é sinônimo de respeito e reverência a Deus. E quando conseguimos enxergar este princípio básico, descobrimos uma maneira diferente de viver. A obediência é um princípio vital, indispensável à vida cristã. Significa estar junto e submisso à vontade de alguém, numa posição de autoridade acima de você. Guardando a sabedoria, nosso próximo tópico. Nos diz assim, se alguém
capaz de realizar todos os seus sonhos, lhe dissesse: peça o que quiser e eu lhe darei. Uma pergunta difícil, né? Muitos vão pedir o quê? Dinheiro, fama. Vão pedir o quê? Riqueza. Mas a riqueza, a fama, o dinheiro, acaba. Isso tudo passa. Tudo passa. Não adianta de nada. Porque se você tem muito dinheiro e não tem sabedoria para conduzir esse dinheiro vai acabar, ó, rapidinho. Porque acaba. Quantas pessoas aí ficaram doidas para ganhar na loteria? Ficaram doidas para ganhar na loteria, para ganhar muito dinheiro. Rapidinho acabou, né? Gastaram o quê? Desvairadamente, sem consequência, sem sabedoria. Quantas pessoas que ganharam aí um dinheiro, fizeram festa, churrasco. Hoje eu ganhei muito dinheiro. É festa para todo mundo. Vai lá, vai para os bares, é carne, é cerveja, à vontade. Quando a pessoa vai dar por si, acabou o dinheiro. Aconteceu aqui isso na nossa cidade. Quando eu era criança, teve um senhor que ele ganhou um dinheirão, não lembro quanto que ele ganhou na época, né? Ganhou um dinheiro bom. O que ele fez? Fechou a rua, gente. Fechou a rua e falou assim: hoje é por minha conta, o pau moeu. Cerveja e carne e tudo mais. E aí? Quando ele deu por si, não tinha mais amigos, não tinha dinheiro, a idade chegou, os anos chegaram, ele não tinha dinheiro nem para comprar o pão. Falta de quê? Sabedoria. Né? É exemplo simples que eu estou dando do nosso dia a dia para você estar entendendo. Desfrutando a sabedoria. Quem guarda a sabedoria, desfruta de muitas bênçãos. Veja algumas dádivas prometidas na Bíblia para aqueles que não se apartam dela. A vida, a sabedoria proporciona vida, saúde e paz. E quem não a tem, entrega-se às drogas, aos vícios, à prostituição. Mas o sábio aceita conselhos e os seus anos de vida são multiplicados. Está lá no livro de Provérbios, capítulo 10. Proteção. Quem tem sabedoria é confiante e seguro, pois ele traz paz e prudência. Ela também é vista como uma fonte, como uma torre, vou voltar aqui de novo. Proteção. Quem tem sabedoria é confiante e seguro, pois ela traz paz e prudência. Ela também é vista como uma torre forte de proteção contra situações mais imprevisíveis e imaginárias. Você caminhará seguro e não tropeçará. A sabedoria nos faz repousar em segurança. Quando se deitar, não terá medo e o seu sono será tranquilo a noite inteira. Ela servirá do escudo de proteção. Você não ficará preocupado com essas. Você não ficará preocupado com desastres que caem de repente e como a tempestade sobre os maus. Amém? Então, aqui, um exemplo. Esse sono aqui, quando fala, o sono tranquilo, né? Quando a gente faz alguma coisa insensatamente, sem pensar, sem sabedoria, um exemplo aqui, ó. Eu briguei com meu amigo aqui, com meu irmão Lucas, um exemplo.
Aí o Lucas chegou para mim e contou um caso, veio aqui com uma conversa, queria contar um caso. Eu nem deixei ele acabar de falar o que ele estava me falando e já danei com ele, não deixei ele falar. E daí ele também ficou nervoso. Eu vi que ele não me respondeu. Ele ficou nervoso, não me respondeu e as lágrimas dele pingou. Eu fui embora para casa. Aí lá na minha casa, deitada no meu travesseiro, eu não consigo dormir. Por quê? Porque eu estou pensando no Lucas, lá em casa. Estou pensando no Lucas. Eu falei assim, nossa, por que eu não ouvi ele? O que será que ele tinha para me falar? Eu não deixei ele falar. Eu não tive sabedoria, eu não tive paciência para ouvir o que ele queria me falar. Às vezes ele estava precisando de mim, ele estava precisando de um conselho, estava precisando que eu ouvisse ele. Minha consciência ficou o quê? Pesada. Minha consciência me tirou o quê? O sono. Né? Que possamos ser prudentes em tudo, que possamos ter sabedoria, que possamos pedir ao Senhor sabedoria para a nossa vida. Que possamos pedir ao Senhor paz de espírito, temperância, né? Mansidão, né? Que não viemos ser aquelas pessoas agitadas, né? E tudo mais. Próximo tópico, usando a sabedoria. A sabedoria precisa ser usada diariamente. Como, gente? A sabedoria tem que ser usada só de vez em quando? Não. A sabedoria tem que ser usada o quê? Diariamente. O que é diariamente? Todos os dias, a todo momento. Todo momento cabe a sabedoria. Mas como podemos usá-la? De maneira prática e eficaz. Quando colocamos em ação algumas atitudes, veja alguns atos de sabedoria. A firmeza. Seja firme em suas convicções, usando sempre a palavra de Deus como seu manual de orientação. Há pessoas que controlam seus objetivos baseados naquilo que os outros pensam, mas feliz é aquele que sabiamente segue os conselhos bíblicos. Então, feliz é aquele que não anda segundo o conselho do ímpio. Né? Às vezes o colega fala assim, não está tendo culto mesmo, não estou indo para a igreja. O que tem? Eu ia ali na casa do meu colega ali, tomar uma cervejinha. O que tem? Né? Ninguém vai ver. Ninguém vai ver, mas o Senhor vem. E essa cervejinha tem a consequência. Tudo tem consequência. Deixa eu citar um exemplo aqui, ó. Todos me conhecem, né? Sabem que eu trabalho no hospital. Quando eu entrei no hospital, há muito tempo atrás, teve uma pessoa que era da igreja, né? E eu tinha ela como uma pessoa mais velha do que eu, e eu tinha ela como um exemplo. Era um exemplo para mim. Aí ela ficou doente, eu trabalhava e tudo mais. Na ânsia dela da morte, eu entrando no quarto, eu escutei quando falaram assim, ela está com DPOC. Aí eu voltei e falei assim, gente, mas que é isso? Que doença que é essa? Falei, gente, o que será que ela tem? E fiquei com aquele peso, né? Não sabia o que era. Eu estava entrando, né, no trabalho aquele tempo, não conhecia direito as coisas, né? Aí depois eu fui saber o que era aquela doença. Sabe o que era essa doença? Era a pessoa que fuma. Aí eu procurei saber. E quando falou que era o cigarro que provocava essa doença, eu me revoltei. Eu falei, nossa, mas essa pessoa serve a Deus? Essa pessoa é a pessoa a qual eu sempre estava no culto com ela. Eu era criança, assim, mais nova, né? Sempre ia no culto nas casas na terça-feira. Amava ir no culto das casas. Então, eu fiquei muito triste com aquilo. Então, aquela consequência, aquele ato dela, que ela fazia escondido e ninguém via, que era o ato de fumar escondido. Teve a consequência do quê? Da doença. Né? Então, ela adquiriu
uma doença e achou que estava o quê? Oculto. Mas a palavra do Senhor fala que nada fica oculto e que o Senhor tudo vê. Então, não acha você que vai fazer as coisas e não vai ter consequência. Então, ela teve a consequência daquele ato de fumar, teve o quê? Trouxe ela a consequência de uma doença grave, né? De uma doença que, na minha opinião, é uma das mortes mais tristes que tem. Por quê? Quando a pessoa está com dor, a gente vai lá, faz uma medicação e a dor passa. Mas quando é esse problema de pulmão, a pessoa procura o ar e não encontra. E não tem remédio que faça o ar entrar nela. Não tem. Ah, mas e se colocar o oxigênio? Vai amenizar. Ah, e se colocar o balão? Vai amenizar. Mas não vai melhorar. A pessoa procura e não acha. A pessoa fica procurando o ar e não acha. Vai indo até morrer. E isso é consequência do quê? Do cigarro, porque a gente sabe que não pode e faz. Né? Voltando aqui na nossa lição. A firmeza eu já falei? Já, né? Já, né? Então, vamos lá. A mudança de atitude. Então, vamos lá. Mudança de atitude. Reconheça sempre os seus erros e torne-se uma pessoa capaz de mudar suas atitudes. Abandonar o erro e é um ato de grandeza moral que vivifica. Que é um ato moral que vivifica. Então, a partir do momento que nós reconhecemos o nosso erro, é um ato de grandeza e ela vivifica a nossa vida. E por isso, quem tenta esconder os seus pecados não tem sucesso na vida. É o que eu falei dessa senhora, né? Não tem sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. A humildade, a verdade e o orgulho são sentimentos prejudiciais à vida que nos fazem perder o sentido das proporções. E a Bíblia nos orienta a tratarmos o outro como se esse fosse superior a nós. Então, nunca pensa que você ou eu sabemos demais. Ah, é só eu que fico nesse serviço. É só eu que sei fazer isso. Não pense. Viu, gente? Não pensa assim, não. Pensa que sempre tem alguém que sabe fazer melhor que você. Isso a gente sofre menos. Porque o dia que nós achamos que somos, nós não somos nada. Porque quem é tudo na nossa vida é Deus. Né? Que possamos ter o quê? Humildade para reconhecer a grandeza do Senhor. Porque quem é na nossa vida, quem tem que aparecer na nossa vida é o Senhor nosso Deus. Toda a honra e toda a glória é do Senhor. Tudo é do Senhor. Estamos já quase terminando já. A paciência. Aprenda a ser uma pessoa paciente e tenha atitude de paciência diante dos sofrimentos da vida. Agora, esse daqui, para mim, é chique demais. Todos são chiques, mas esse daqui da obediência, a obediência, por mais que você seja livre, isto não o torna tão independente que não tenha a quem obedecer. Vamos ler de novo? A obediência, por mais que você seja o quê? Livre. Isto não o torna tão independente que não tenha a quem obedecer. Então, nós devemos o quê? Obedecer. Por mais sábio, por mais importante, por mais poderoso e mais puro que seja. Ninguém é tão livre que não tenha a quem obedecer. Tão independente que não tenha a quem dever a cumprir. Às vezes, precisamos saber
renunciar ou desistir das coisas que queremos em favor de outrem. Portanto, obedeça aos seus superiores, aceite as advertências que receber. Existe outro aspecto importante que devem ser considerados. Quem é firme em suas convicções é capaz de pedir perdão quando erra. É humilde, resignado e obediente. Certamente já começou a alcançar a sabedoria e deve guardá-la, desfrutando das suas bênçãos. Então, não é vergonha não, viu, gente? Se caso vocês errarem, pedir perdão. Reconhecer que você está errado. Isso aí é uma atitude de grandeza. E, às vezes, a gente deve, sim, pedir perdão, reconhecer, porque isso agrada o Senhor. Que possamos ter sabedoria em tudo, ao conversar com o nosso colega, e não achar que somos o tal, porque o dia que acharmos que fomos tal, o Senhor vai nos diminuir. Antes a gente ser humilhado do que a gente humilhar alguém. Antes a gente humilhar do que, antes a gente ser humilhado do que a gente humilhar alguém, porque o Senhor nos exalta. Quem nos exalta é o Senhor, viu? A sabedoria. Busque a sabedoria, e esta lhe dará a conhecer a Deus e a sua vontade. Ser sábio fará com que você aprenda a apreciar as coisas de Deus e entender que as coisas do mundo são provisórias e ilusórias. As coisas do mundo são o quê? Provisórias, que passa. E ilusórias. Elas parecem, mas não são. Parece de verdade, gente, mas não é, artificial, né? Não é tão bonita quanto o natural. Glória a Deus, por mais uma lição, por essa lição maravilhosa, E o homem da Bíblia, a qual pediu o Senhor, a qual o Senhor perguntou para ele o que ele queria, E ele pediu ao Senhor sabedoria. O nome dele é Salomão. Então, Salomão, ele pediu ao Senhor sabedoria. E o Senhor deu ele muito mais. Deu sabedoria para ele governar e deu riqueza. Então, que possamos pedir ao Senhor para a nossa vida sabedoria. Porque o Senhor nos dará sabedoria. E através da sabedoria vem muito mais. Vem muito mais para a nossa vida. Eu louvo a Deus por essa oportunidade, por essa lição maravilhosa. Eu creio que essa lição, que esse trimestre, vai ser de grande valia para a minha vida e para a vida de vocês. Porque a cada dia que possamos aprender mais da palavra do Senhor. Como diz a nossa lição, como diz essa revista, Conselhos para o Dia a Dia. Não está falando que é o conselho para o mês, não. Daqui um mês, não. É conselho para o dia a dia. Então, eu louvo a Deus por essa oportunidade. Quero aqui estar fazendo mais uma oração, de encerramento e agradecendo a Deus por tudo, por essa oportunidade. Você é o nosso Deus, eu louvo a Ti, Senhor, e agradeço por tudo. Que possamos colocar em prática tudo aquilo que nos foi falado esta noite. E que o Espírito Santo, Senhor, venha falar melhor ao nosso coração. Senhor, graças eu te dou, porque Tu és o Deus da minha vida, hoje e sempre. Amém.